Olha, primeiro foram as chuvas que atrapalharam o início dos trabalhos com as culturas de inverno no Rio Grande do Sul, principalmente o trigo. Agora, é a falta dela que tem afetado o desenvolvimento dessas culturas de inverno. Quem nos mostra a situação é a repórter Annelise Nicolodi. O plantio de trigo está praticamente encerrado no Rio Grande do Sul e a redução na área de cerca de 10% vem se confirmando, segundo a Conab. Se no início do plantio a chuva em excesso prejudicou a implantação da cultura, agora é a falta de umidade que atrapalha o desenvolvimento das plantas e os tratos culturais necessários. Nesse momento, as culturas de inverno elas precisam que períodos de frio, que as geadas aconteçam nesse período e também que aconteçam chuvas regulares aí, chova 1 ou 2 dias e depois o tempo abra para que tenha luminosidade para que ocorra o desenvolvimento vegetativo, né? Então, os frios, o clima ele teria que se comportar como as nossas estações do ano são bem definidas. No inverno acontecer as geadas e o frio mais extremo, quando nós entrar na primavera, o clima começar a ficar um pouco mais ameno, com chuvas mais regulares e a questão de temperaturas amenas, como eu já citei. Quem apostou no trigo vive um verdadeiro dilema. A cultura de alto risco pode comprometer a renda que o produtor esperava fazer nesta safra de inverno. Grande parte do problema do trigo é a comercialização, né? Preço. Hoje não temos liquidez, né? Temos plantando porque não temos outra opção de inverno, em função de cobertura, né? De adubação que fica para o soja. Mas grande parte do problema é comercialização e preço, né? O que seria o ideal hoje para o triticultor? Mas hoje o ideal seria em torno de R$ 40 o saco, né? Seria o ideal para nós, no mínimo, né? Em função de custo de produção. E uma cultura de alto risco que a gente tem, né? Quando o agricultor está colocando a semente na terra, qual é a perspectiva? O que vocês esperam? A gente espera sempre o melhor, né? Que dê uma safra boa, mas tu sempre conta com o clima, né? Com o tempo. E depois aí o mercado. Nas últimas semanas, o trigo teve uma elevação das cotações em Chicago, mas isso não deve impactar na movimentação do Brasil. Os preços oferecidos aos agricultores hoje, ao redor de R$ 32,00 no Rio Grande do Sul e R$ 34,00 no Paraná, são cerca de 29% menores que a exportação ofereceria. Não é a realidade. Isso eu digo para ti, o mercado de trigo não suporta hoje esses preços. A gente tem hoje trigo que sobrou no mercado de trigo de qualidade na faixa de R$ 40 a R$ 42,00, que está se trabalhando para trigo de qualidade, mas trigo para nova safra, os patamares estão na faixa de R$ 36,00, que é um preço abaixo pelo custo de produção também, né? A salvação do produtor gaúcho em matéria de trigo foi as operações de PEP que foram realizadas, que nós vendemos pelo preço mínimo. Aí foi o que salvou, senão o Rio Grande do Sul hoje estaria com um volume muito grande de trigo estocado. Atingir o trigo, assim, um padrão de exportação de qualidade, deixa muito a desejar. Até que essa própria exportação de trigo que saiu, basicamente, foi toda para a fabricação de ração. Então, para consumo humano, para nós exportar trigo de qualidade, o nosso trigo gaúcho não tem essa qualidade. E depois de mais esse período de estresse para o produtor de trigo do sul do país, depois de o clima seco chegar na fase de desenvolvimento das lavouras, a expectativa para esse próximo final de semana é do retorno da chuva para a região sul. Além disso, deve voltar o frio também. Quem traz os destaques é a Nadiara. As chuvas diminuíram bastante a partir da segunda quinzena do mês de junho sobre o sul do Brasil. E essa redução das chuvas também tem reduzido a umidade no solo nos 3 estados, o que tem impactado na fase inicial de desenvolvimento das lavouras de trigo. O nível de umidade no solo já chega abaixo dos 60% aqui no meio oeste dos 3 estados. Para os próximos dias, tem previsão para o retorno das chuvas sobre o sul do Brasil. A partir do próximo domingo, dia 16, uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul. Espalha chuvas pelo estado, chegando até o sul e oeste de Santa Catarina,
Só que além da chuva, há risco para ventos fortes, que podem trazer transtornos para o interior gaúcho. O volume de água não deve ser tão expressivo, mas ajuda na manutenção da umidade no solo. A chuva deve variar em torno de 15 milímetros entre o domingo e a segunda-feira. Já em boa parte do norte catarinense e interior paranaense, o tempo ainda permanece seco. Além do retorno das chuvas, também teremos o retorno do frio. Esse mapa aqui, ele mostra uma média da temperatura mínima para os próximos 5 dias. Então, ele acaba mascarando os extremos. Mas, principalmente entre o domingo e a segunda-feira, a temperatura cai bastante no Rio Grande do Sul. Inclusive, para a próxima segunda, a combinação de frio extremo e ainda bastante umidade traz risco para ocorrência de neve para o interior gaúcho. Durante o próximo período, a partir do dia 18, aí a chuva se espalha por toda a região sul, chegando até o Paraná. É uma chuva ainda de baixo acumulado, mas que ajuda a aumentar um pouco a umidade no solo nas lavouras de trigo. E aí a temperatura cai em praticamente toda a região sul do Brasil. Mais uma vez, a gente observa que a média do período do dia 18 ao dia 22 de julho. Então, a gente não observa extremos de mínima. As temperaturas mais baixas, pelo que mostra esse mapa, devem ocorrer aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde devem chegar em torno de 3 graus. Mas há previsão para um declínio maior da temperatura, até mesmo no estado paranaense. Inclusive, aumenta o risco para a ocorrência de geadas no início da próxima semana em algumas áreas produtoras do meio oeste paranaense. Isso pode atingir áreas produtoras de cana e até mesmo algumas áreas produtoras de trigo podem ser afetadas e devem ocorrer danos a algumas áreas que foram plantadas mais cedo e que já estão numa fase um pouco mais adiantada de desenvolvimento. Então fica esse alerta e a gente vai continuar monitorando ao longo dos próximos dias se essa onda de frio deve vir mesmo com forte intensidade para o sul do Brasil.